Olá, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para falar sobre mais uma energia que acaba também sabotando muito os nossos resultados e às vezes a gente acaba nem levando muito em conta, mas tem um peso muito grande. E para você ver como tem um peso muito grande, na semana passada eu ia gravar um vídeo sobre essa energia que é a culpa, né? E eu não consegui gravar. Justamente porque eu achei muita hipocrisia eu falar de culpa, sendo que me sinto a mais culpada do mundo por coisinhas muito mínimas. Quando você começa a pensar, você começa a ver tanta coisa que você fala, meu Deus, mas qual a moral que eu tenho para falar sobre culpa? Se eu não sinto, não é a palavra culpa, mas é a palavra não merecedora. Então as coisas elas andam muito lado a lado, tá? Então o que a culpa gera na gente? A culpa gera essa falta de merecimento. Então a gente não se sente que merece as coisas. É justamente porque existe uma culpa lá no teu inconsciente e que a gente necessita trazer todas essas culpas inconscientes que a gente guarda, tentar perdoar ou se perdoar, justamente para a gente conseguir evoluir e tirar esse tipo de carga e aí sim se sentir merecedora das coisas acontecerem na nossa vida. Então hoje estou um pouco mais preparada, porque coincidentemente eu assistindo uma das lives que eu sempre assisto de uma pessoa que eu sigo palestra, que eu já comprei cursos e tal, ela falou sobre um curso que ela tinha ministrado há um tempo atrás, chamado Prosperidade na Prática, e eu fui dar uma olhada para ver se eu ainda tinha acesso, porque eu lembro que falava muito sobre culpa. E na época eu lembro que eu descobri muitas coisas. Só que assim, o que acontece? A nossa vida, ela é um caminho, ela é linear, ela vai acontecendo. Então, às vezes, as culpas que eu anotei lá atrás, que eu via como culpa, já acabou. E às vezes, nas coisas que eu tô vivendo agora, eu percebo outros tipos de situações que eu me senti culpada também e eu não se ressignifiquei ainda. Então, é muito interessante porque, sem querer, eu acabei me deparando com esse curso novamente e olhando aquela listagem que ela fez sobre todas as nossas culpas que podem estar carregando até hoje algumas limitações na nossa vida. Então, aí depois de fazer de novo o exercício, olhar para o meu caderno anterior e ver tudo que eu tinha colocado, as culpas que eu tinha colocado e que realmente não me sinto mais culpada daquelas coisas, não me sinto mais responsável por aqueles detalhes, aquelas coisas que eu fiz no levantamento na época. Mas fazendo de novo, eu já percebi outras coisas que foram surgindo. Então não adianta. O desenvolvimento pessoal, essa busca pelo autoconhecimento, ele é constante. Então a gente tem que estar o tempo todo nessas ferramentas. Então, de certa forma, isso de ter que gravar, de ter que abrir um vídeo e abrir me expor de certa forma, né, tem me ajudado muito, né? Não tenho tantas visualizações, não tenho tantos engajamentos, mas tem me ajudado a estudar. Vamos estudar de novo sobre culpa. Então, porque para eu me sentir mais preparada para falar sobre isso. E hoje eu vou passar para vocês toda essa relação de coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Para tentar puxar na sua memória coisas que podem ter acontecido e que você não leva mais em conta, mas que estão guardadinhos lá no teu inconsciente, né? Então, igual eu te falei, a culpa, ela gera esse não merecimento. Então, eu sempre acho que sempre passei pela minha vida achando que, não, mas eu não mereço tanto. Nossa, mas eu sou muito abençoada. Nossa, mas, entendeu? Então, e tudo isso, quando eu fui estudar, eu percebi que era culpas armazenadas, culpas guardadas lá no meu inconsciente. E assim, uma das coisas que eu me deparei quando eu fui gravar foi que eu me senti muito culpada por estar expondo a minha vida, sendo que a minha vida
não é solitária, eu não sou sozinha, eu tenho família, eu tenho pessoas à minha volta. E a partir do momento que eu vou falar, vou expor a minha vida, eu vou expor também outras pessoas. E aquilo me veio uma culpa tão grande que eu falei, gente, como que eu vou falar de culpa, sendo que eu não tenho coragem de falar nada, porque eu posso expor pessoas e disso eu vou me sentir culpada. Então, olha só o barco que eu entrei. E aí eu fui fazer de novo os exercícios do curso que eu fiz. E assim, puxando todas aquelas perguntas que a gente já viu anteriormente, tá? Agora, evoluindo um pouco mais para essa parte das culpas. Então, para te ajudar, pega um papel, pega uma caneta, tenta anotar tudo o que eu vou te passando, porque não adianta, não vai ser de uma hora para outra, as respostas elas vão vindo, igual eu já expliquei das outras vezes, não vem tudo de uma vez, porque você faz a pergunta e deixa o teu inconsciente trabalhar, e as respostas vão surgindo. Então, depois eu vou fazer uma meditaçãozinha para vocês fazerem esse exercício separado agora do vídeo, mas eu já vou adiantar para vocês quais são esses enunciados que a gente vai ter que passar para você ir achando quais são as suas respostas, tá? Mas eu vou ter que olhar, óbvio, porque são muitas. Achamos que são poucas, mas são muitas. Então eu vou ter que colar, porque eu não decorei tudo. Tem algumas coisas que vai fazer sentido para você. Tem outras que não vai fazer sentido para você. Então, muitas vezes, aqui vai estar escrito que você sente que está pensando coisas que são erradas. Mas, às vezes, você não sente que são erradas. Você está pensando em alguma coisa que dizem que é errado, mas na sua consciência tá tudo bem. Então, isso não gera uma culpa em você. Então, tem que saber dividir, separar bem as coisas. Porque quando a gente vai analisar, você tem que analisar o teu eu, a sua resposta. Nossa, agora que eu vi, tá aparecendo os fios aqui, ó. Vou virar um pouquinho, né? Vamos tirar os fiozinhos daqui. Isso, melhorou. Agora eu vou ler pra vocês. Não adianta, ele vai virando, ó. Ele vai virando, vai virando. Eu vou ler pra vocês, tá? E depois a gente vai fazer devagar pra ver se vai fazendo sentido. E depois uma reprogramação pra você se concentrar. Porque geralmente você tem que estar sozinha, você tem que estar com a caneta na mão. Fecha os olhos, escuta, abre o olho e já escreve o que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça. E depois que você vai pensar sobre, né, algumas coisas nesse sentido. Então, o que funciona muito, tá? A princípio, você vai colocar nomes de pessoas ou nomes de situações. Alguma coisa que depois te faça lembrar da situação. Então, agora eu só vou falar, por exemplo, mentiras, né? E você vai tentar pensar mentiras, pessoas que você já mentiu e que você se sente culpada. Aí você vai colocar lá mãe, pai, irmã, prima, vai lembrar de alguém, coloca o nome da pessoa. A princípio é só isso. Aí depois que você vai puxando e ampliando todo essa emoção que vai vindo, tá? Então vamos lá. Sentir coisas que sinto que são erradas, que é exatamente esse primeiro exemplo que eu dei. Então você sente que você tá pensando em coisas e essas coisas não são corretas. Ou a respeito de alguém, ou a respeito de você mesmo, ou a respeito de algumas atitudes. Então você sente coisas e que você sabe que não são corretas. Quando você sente que está fazendo o outro de tonto. Isso bateu em mim. Então, quando você acha que está fazendo o outro de tonto. Teve uma época que eu não queria ninguém na minha vida. Eu estava muito bem sozinha, eu estava tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha
vários paquerinhas. E assim, nossa, a hora que eu coloquei isso, eu coloquei o nome de tantos meninos que eu fiz de tonto. Porque não é que fazer de tonto, né? Mas é aquela situação. Você não quer nada com ninguém e eles acham que você vai ter alguma coisa com eles. Então, você tá fazendo a pessoa de tonta, né? Então, entre outras coisas. Você não sente que entrega com a energia que as pessoas merecem. Então, por exemplo, num trabalho, ou você se prontificou a fazer alguma coisa, ou você foi paga para fazer alguma coisa e você não entrega da melhor forma. Tem pessoas que se culpam em relação a isso. Tem pessoas que não. Então você só vai anotar se isso realmente faz sentido para a tua vida. Tipo, nossa, para tal pessoa eu fiz mal feito. Eu podia ter feito melhor e eu me sinto culpada porque depois a pessoa me pagou, a pessoa me elogiou, a pessoa me agradeceu e eu não dei o meu melhor. Esse tipo de culpa. E isso não é só de agora, tá? Isso são coisas da sua vida. Não senti que entreguei com a energia que merecem, já falei. Roubar ou pegar sem avisar. Então, é um pouquinho mais forte isso, né? O roubar é forte, mas o pegar alguma coisa sem avisar, às vezes é meio comum, talvez, né? Mas se você pegou, não avisou, devolveu, a pessoa nem ficou sabendo, você não estragou, pra que culpa? Não tem que se sentir culpada. Mas, vamos supor que você pegou uma roupa emprestada da sua irmã e sem querer você estragou, e aí você se sentiu culpada. Ou alguma outra coisa que te faça remeter essa sensação, tá? Traições. Você não tem que ficar agora argumentando. Ai, eu traí, mas é porque ele me traiu primeiro. Ai, eu traí, mas é porque ele foi um filho da puta. Ai, eu traí, mas é porque ele pisou em mim, ele me humilhou. Aí eu fui lá e traí mesmo. Ou numa amizade, né? Porque a traição não é só de relacionamento, pode ser a traição de uma amizade, a traição de uma sociedade, a traição em termos financeiros, entendeu? Então pode ser outro tipo de traições também, né? Que lá embaixo vão ter, né? Acordos desleais. Mas já entra por aí também, tá? Que você rompeu um acordo que era certo. Então, mas se você traiu e acha que não tá errada, mas isso no seu fundo, lá no fundo do coração mesmo, não anota nada. Mas anote o nome da pessoa em que você pode ter traído. Porque você estava bêbada, porque você não lembra o que você fez, porque você estava chateada, estava frustrada, magoada, ressentida, que seja. Coloque o nome das pessoas que você pode ter traído. Atitudes que machucou alguém fisicamente ou emocionalmente. Então, às vezes, você pode ter empurrado teu irmãozinho do carrinho, né? Pisado no pé de alguém, de propósito, numa balada, derramado alguma coisa em alguém, né? Então, assim, algum tipo de atitude que feriu alguém fisicamente, que a pessoa caiu, se machucou e tal, que teve alguma consequência, ou emocionalmente, que essa pessoa depois ficou triste, né? Que seja um bullying, que seja alguma atitude que você fez e que chateou alguém, tá? Não fazer o seu melhor, não fazer o melhor que você pode e você sabe como você tem que fazer. Isso funciona muito, principalmente dentro de casa, né? Quando você faz com má vontade. Alguém te pede alguma coisa, por ser de casa, por ser alguém... Você não vai fazer bem feito, você vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, tipo, tal pessoa me pediu pra eu fazer tal coisa, mas, tá bom, é minha irmã, então, tá, vou fazer e entrego. Então, quando você não faz o seu melhor, sabendo que você poderia fazer, tá? Principalmente com familiares. Negociações
desonestas ou acordos desleais. Aí entra a parte de contratos, a parte de você vender um carro que você sabia que não estava numa boa condição, mas você falou que estava perfeito. Vender um celular que você fala, olha, pode comprar, que ele tá ótimo, e no fundo você sabe se derrumou ele na privada. Então, que seja, qualquer coisa, desde as coisas mais bizarras até as coisas mais sérias, tá? Então, em termos de sociedade, em termos de trabalho, tudo isso. Mentiras. Aqui entram as mentiras que a gente, às vezes, faz algumas mentirinhas, acha que não vai dar em nada. E, às vezes, aquela mentirinha que você faz se transforma naquele negócio imenso, né? E, às vezes, você nem lembra disso, mas pode estar no teu inconsciente te devastando. Então, conversando com uma paciente uma vez, ela falou pra mim que a gente puxando esse tipo de sentimentos, de sensações, e ela falou, nossa, teve uma mentira muito que gerou uma polêmica tão grande, que eu me senti muito mal. E, na verdade, eu falei que a pessoa estava comigo, a pessoa não estava comigo, e a pessoa sofreu um acidente, e aquilo ficou muito complicado, porque eu menti, e foi uma mentira que gerou um desastre muito grande, né? E eu também atendi uma outra paciente, olha só como são as coisas, que é uma paciente que fala, eu não consigo nunca falar a verdade. É uma coisa que é mais forte do que eu. Então eu já fui ver a tal da mitomania, que eu devo ter mania de mentir, porque eu sempre acho que eu poderia falar a verdade, mas às vezes eu dou uma enrolada, né, pra não deixar a pessoa triste e tal. Então eu percebo que estou mentindo sempre. E aí a gente foi tentar puxar na memória dela alguma vez que ela falou a verdade e que gerou um desastre muito grande na família dela. E assim, foi muito louco, porque ela lembrou de quando ela era pequena. Ela tinha uns 8, 9 anos, e ela virou para a mãe dela e falou, mãe, encontrei o tio fulano de tal e ele tava com uma moça. E nisso a mulher dele estava junto e falou, que moça? Não sei. Eles estavam dentro do carro, tava aí o tio e uma moça. E ele te viu? Eu acho que ele me viu, mas ele não me deu tchau. Ele foi embora. E aí, claro, que a mulher foi checar, foi atrás, foi tentar entender, né? E descobriu que, na verdade, ele tinha uma amante. E isso caiu por terra, porque na cabeça dela, ela destruiu a família. Então, a verdade que ela disse destruiu uma família. Então, na cabeça dela, é sempre melhor omitir algumas coisas, não falar totalmente a verdade. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. E acaba, às vezes, tirando um peso das costas da pessoa por uma coisa lá atrás que ela fez e que ela nem percebeu, né? Então, quando eu lembrar de alguns casos, assim, eu vou trazendo junto, que é bom sempre ter alguns exemplos para ajudar, né? Participar de coisas que você sente que é errado. Então, às vezes, tipo, os amiguinhos vão furar uma formatura. Aí você fala, não é certo, mas tô no meio, vambora, vamos. Mas você sabe que não é certo. Mas você participou. Alguém te puxou, não foi ideia tua, mas você participou. Ou de algumas coisas um pouco mais polêmicas, né? Alguma festinha, algum encontro a 3, a 4, a 5, alguma coisa que você participou e que você só participou, não foi ideia sua, mas você estava lá e você sente uma certa culpa em relação a isso, tá? Eu, por exemplo, me veio muito claro quando eu participei das minhas amigas. Eu estudava num colégio estadual aqui na minha cidade e era muito, muito normal, super normal, e elas me achavam careta por não participar, ir nas lojas americanas.
e pegar esmalte, roubar esmalte, sendo que eu nem passava esmalte. Eu ruía a unha, eu nem passava esmalte. E eu fui com elas, e elas pegaram. Eu não peguei nada, mas eu fiquei me sentindo a ladra. Porque aquilo pra mim, tipo assim, meu Deus, me remoeu por muito tempo isso. E é claro que eu esqueci e tal. E agora, nessa frase, eu lembrei e veio à tona pra mim, entendeu? E são algumas coisas tão tontas e que às vezes vão te levar em consequências muito graves lá na frente. Por isso que é bom você lembrar de tudo. Ou de tudo que a tua mente te faz lembrar. Desleixo com as coisas, com pessoas ou com animais, né, os maltratos, digamos assim. Ou com plantas, né? Eu nem tenho plantas na minha casa, porque eu sou uma negação com plantas, eu sou um desleixo total. Então, eu morro de dó. Quando eu ganho uma planta, eu dou pra minha mãe, porque eu sei que ela cuida com todo amor. Eu posso ter o maior amor do mundo, mas eu esqueço. Então, é um desleixo, né? É uma culpa. Quando eu vejo a plantinha morta lá, eu falo, putz, de novo, né? Eu já matei cacto. Então, assim, é meio preocupante mesmo. Na parte mais íntima, sexo, masturbação, toques, pornografias e propostas eróticas. Tudo que entra nessa parte. Tudo isso é uma coisa muito íntima. Então, é uma coisa tua com você mesmo. Você não precisa falar, expor nada, mas você precisa saber que existe. E você precisa anotar. Lógico que esse papel vai ser queimado depois, tá? Você não vai pra fogueira, é o papel que vai. Mas anote tudo, porque pode fazer diferenças em algumas coisas no seu hoje, de algumas coisas lá atrás que você participou, que você deixou, que você fez e que pode trazer consequências para você nos dias de hoje. Matar, abusar, abortos, tá? Então, quando a gente fala matar, fala, nossa, não, nunca matei ninguém. Mas, e um aborto? Né? Um aborto não deixa de ser um matar, né? É claro que é um nome muito forte para isso, mas, de certa forma, é. Então, às vezes, você deixa lá numa gavetinha fechada, muito quietinha, para você não olhar para isso. Mas é muito importante você olhar para isso, porque às vezes você não consegue algumas coisas na sua vida, porque você tem essa culpa guardada lá dentro de você, tá? Então, às vezes, não é só o abortar mesmo, ir lá e fazer um aborto. É você saber que tá grávida, é você saber que tem um bebê ali dentro e você não se cuidar, porque você não quer essa criança. Você não quer essa criança, então você vai fazer de tudo, porque se perder, perdeu, né? Mas você não vai se cuidar. Então, e perde, né? Então, de certa forma, você pode carregar uma culpa em relação a isso também, tá? Conselhos mal sucedidos. Então, às vezes você vai dar um conselho para uma pessoa, eu se fosse você, sei lá, eu se fosse você separava, e a pessoa separou e no fim depois percebeu que, né, não devia ser separado, ou algum conselho, investe em tal entre em tal investimento que é bom e investimento não dá certo. Qualquer conselho que você tenha dado e que você já percebeu que você não foi interessante, o conselho que você deu. Então, abusos de qualquer forma. Então, quando a gente chama de abusos, né, você vai já pensar em abuso sexual, mas em abuso que a gente mesmo fala, né, tipo, você manda mensagem para uma amiga sua que é advogada e fala, não é querendo abusar da sua boa vontade, mas assim, eu tô com um contrato aqui, será que eu posso mandar para você dar uma olhadinha para mim? Abusando das amigas, das amizades, abusando, né, da boa vontade de alguém e usando as pessoas, né? Então, esse abuso seria, de certa forma, usar as pessoas. Algum familiar que é médico, né? Tipo, então, eu tô com uma dorzinha de cabeça, o que será que eu tomo? Não abusando, porque eu sei que você não é uma consulta, mas, né? Tá abusando. Quando você promete e não entrega o que você combinou, então isso principalmente nos negócios.
quando você fecha um contrato e você não entrega no prazo, não entrega da forma correta, e isso desencadeia algum tipo de comprometimento. Tem gente que não paga imposto e não tá nem aí. Não paga imposto e dane-se, se um dia me descobrirem, ok. Senão eu vou levando minha vida. Porém, existem pessoas que sonegam e se sentem culpadas. Então, você sempre tem que ver se isso remete uma culpa em você ou não, tá? Fofocas, comentários e palavras ditas, né? Que a gente sabe que palavras ditas não voltam atrás. Então, entra naquele caso dos conselhos ou de alguma coisa que você falou, você ofendeu uma pessoa, você falou na hora da raiva e você se arrepende, né? Você magoou alguém, você se arrepende do que você falou, ou alguma fofoca que você fez, tipo, nossa, vi fulano traindo tal pessoa e essa pessoa ficou sabendo e gerou aquela polêmica toda, tá? Então, ou comentários, né? Algum bullying, alguma coisa que você falou, puta, eu falei daquela pessoa, mas depois eu descobri que ela é tão legal, puxa vida, me senti culpada. Agora, esse é forte. Esse a gente acha que não, mas é complicadíssimo. Que é um que eu não sabia, tá? Ter sido elogiada. Ter sido mais elogiada que outras pessoas. Ter conseguido mais méritos que outras pessoas em volta de você. Ser mais amada, ser predileta, ser preferida. Isso gera uma culpa inconsciente tão grande que você nem imagina, tá? Então, a culpa de ser muito vista. Então, perante suas irmãs, você sempre é elogiada. Sempre chegava pra você e falava assim, mas você tá tão linda, e a tua irmã do lado, você se sente, poxa vida, né? Ela tá ali, né? Ai, me sinto mal nessa situação. Você é preferida da vovó. A vovó sempre te dá 50 e dá 10 pros outros netos, né? E aí os outros veem, tipo assim, você é a preferida. E aí, mas é uma culpa de se sentir a predileta. E isso é forte, muito forte. Foi quando eu percebi, agora falando um pouco de mim, quando eu fiz esse exercício, e agora eu fui fazer de novo semana passada e vi que é uma coisa que eu tô destravando, que é o ser vista, o ser predileta, né? Porque quando eu nasci, o meu pai teve um casamento anterior e tinha uma filha quase da minha idade. E quando eu nasci, ela foi meio deixada para trás. Então, eu era, né? Tipo, eu era a predileta, eu era a da vez. E ela foi ficando para trás. E assim, eu nem sabia da existência dela. Então, por que isso ia ficar no meu inconsciente, né? Só que é o campo energético. Então, de certa forma, isso me fez mal sem eu perceber. E aí, quando eu veio à tona que eu tinha essa irmã, mais velha, e que realmente o tanto que ela sofreu com tudo isso, nossa, aí eu entendi muita coisa, o porquê que eu queria muito aparecer, eu queria ser, eu queria, né? Mas eu me escondia, eu queria sempre não ser a protagonista, ficar nos bastidores sempre. Então, sempre no meu trabalho, era a minha sócia que aparecia nas redes sociais, sempre nos meus trabalhos da escola, eu fazia o trabalho e eu colocava outras pessoas para apresentar. Eu sempre ia me deixando nos bastidores, sempre na parte gerencial do negócio, nunca na linha de frente. E quando veio lá atrás, quando eu fiz esse exercício, e veio isso, me veio muito forte, né? O quanto que eu fui preterida, né? E ela ficou para trás. E eu fui a preferida e ela a preterida. E isso quanto que deu um desgaste tão grande emocional nela e em mim também, porque eu estava no meu inconsciente, né? Tipo, para de me ver um pouco, olha um pouco para ela, né? Não me olhe tanto para mim, olhe mais para ela. E aí, num segundo momento da minha vida, quando meu pai casou novamente,
meu pai me elogiava muito, né, perto da minha madrasta, e eu percebia que ela ficava incomodada, porque ele chegava e falava assim, nossa, como você tá linda, nossa, ó, bonitona, hein, gostei, ó os pernão, ó não sei o quê, me elogiando, como ele sempre fez. Porém, como era uma coisa nova, né, na minha vida, eu percebia que ela se sentia mal, que ela olhava e falava assim, tá, e eu, né? E eu não tô gostosa, e eu não tô bonitona, e eu não tô... Então eu percebia que isso incomodava ela. E nisso eu me fechei mais. Então, é aquele negócio de voltar a ser invisível, né? Então, tipo assim, as coisas que foram acontecendo, que foram me colocando nos bastidores cada vez mais. Então, numa timidez muito grande, numa dificuldade muito grande de fazer isso aqui, ó, abrir uma câmera e falar. Então, isso pra mim tá sendo muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo tá sendo muito interessante. Então é isso. Então, a partir do momento que a gente consegue entender as nossas culpas, a gente consegue... depois, é claro, que eu vou passar o que você vai ter que fazer com esse monte de informação que você vai pegar. Guarde isso a 7 chaves, óbvio, né? Os nomes, as coisas que você vai anotar nesse papel. E logo mais eu vou fazer uma reprogramação, uma meditação para você conseguir fazer esse exercício de uma forma mais plena, sozinha, de uma hora que você vai estar mais tranquila, mais quietinha, você consegue fazer sozinha, tá? E é isso. Aparentemente, acabamos. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto a falar. Mas ficamos por aqui. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. E vamos fazer o nosso exercício da culpa e ver o que sai de tudo isso. E se você lembrar de mais alguma outra coisa que eu esqueci de falar, por favor, deixe aqui nos comentários, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!